E já começar... Opa, faltou uma coisa aqui. O compartilhamento de tela. Só um minutinho que demorou aqui. Pronto, agora sim. Quando você quiser, Adilson. Boa noite a todos. Vamos ter uma palavra de oração antes dos hinos. Oremos. Nosso Deus, nosso Pai querido e amado Senhor, agradecemos a Ti, Senhor, por essa noite, pelo dia que passamos bem, graças ao Senhor. O Senhor esteve nos protegendo, mesmo nós fazendo as nossas atividades do dia a dia. O Senhor esteve presente e está presente conosco, e olhando também para os que estão necessitando muito do Senhor neste momento, Senhor. Nós te agradecemos, ó Deus, porque nós sabemos que, além dos nossos pedidos, o Senhor está olhando para todas as dificuldades que os irmãos passam, e por todos os pedidos que mencionamos, o Senhor nunca esquece, o Senhor sempre está atento às nossas necessidades e o Senhor cuida, Pai. Obrigado a Deus, porque as suas promessas são ricas, porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor tem todo o poder, toda a honra, toda a glória, toda a majestade. O Senhor é onipotente, onipresente, onisciente e se importa conosco, que somos homens falhos e muitas vezes erramos, mas o Senhor, pelo teu amor e pela tua graça, pela tua misericórdia, tem cuidado de nós. Nós rogamos ao Senhor, continuamos a rogar ao Senhor que abençoe todos os pedidos que foram feitos hoje pela pequena Heleninha. Senhor, o Senhor sabe que esse bebê tem passado e nós sabemos que o Senhor está lá ajudando. E também pedimos e suplicamos em favor da nossa irmã Priscila. Nós sabemos que o Senhor está guardando e protegendo, por isso nós estamos aqui para agradecer ao Senhor e acreditar sempre que o Senhor fará o melhor. Abençoa, ó Deus, a cada irmão que passa por cada necessidade que nós não sabemos, mas o Senhor conhece muito bem, melhor do que nós, ó Deus. Nós rogamos ao Senhor e suplicamos que aceite os hinos que agora cantaremos em louvor ao Senhor, a mensagem que vamos ouvir, que ela possa encher os nossos corações, ó Deus, e também as nossas ações sejam de acordo com as palavras que o Senhor deixou para nós nas Escrituras. Obrigado, ó Deus, por tudo, e principalmente pela tua graça, Senhor, que Jesus sofreu, morreu, ressuscitou para nos salvar. Por isso nós somos gratos ao Senhor, somos sempre gratos e queremos viver a nossa vida para o Senhor. Nós pedimos que o Espírito Santo do Senhor nos oriente e habite em nós, ó Deus, para que façamos grandes obras para o teu reino. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, é que nós oramos. Amém. Jesus, sempre te amo, porque tu és meu. A ti toda honra, louvores dou eu. Meu mestre divino, eu amo meu Rei. A ti, ó meu Cristo, me submeterei. Na vida
te amo, morreste por mim. Te amo porque teu amor não tem fim. Em ti confiança pra sempre terei. A ti, ó meu Cristo, me submeterei. Na vida te amo, na morte também, e hei de louvar-te na glória de além. Agora pra sempre, por ti viverei. A ti, ó meu Cristo, me submeterei. Amém. Eu perdido, pecador, longe do meu Jesus, abatido e sem vigor, a perecer sem luz. Meu estado Cristo viu, dando-me sua mão, e salvar-me conseguiu da perdição. Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, o seu querer. Sim, Cristo Salvador me transformou. Minha vida, todo ser, quero lhe consagrar. Ao seu lado vou viver, o seu amor cantar. A mensagem transmitir aos que perdidos são. Venham todos já fruir a salvação. Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, o seu querer. Sim, Cristo Salvador me transformou. Ivan, você quer dizer alguma coisa antes ou posso ir direto para o vídeo? Vamos orar, então, antes da mensagem? Santo Deus, amado Pai, nós te agradecemos, Senhor. Agradecemos pelo dia de hoje. Agradecemos por tudo que o Senhor deixou escrito para nós, Senhor, porque a gente, lendo, a gente aprende cada vez mais. Obrigado pela Irmandade, obrigado pela nossa família, Senhor, da igreja, nossa família da carne também, que o Senhor esteja com cada um. Em especial os pedidos de orações, Senhor, que cada um possa receber de Ti cada vez mais a Tua benignidade e o Teu amor, Senhor, nas suas vidas. Abençoe a vida da Heleninha também, Senhor, obrigado por tudo que o Senhor tem feito na vida dela. E sabemos que é tudo pela Tua vontade. Nós te louvamos, engrandecemos o Teu nome e fique conosco, hoje e sempre, no nome de Jesus. Amém. Bom estar com todos os irmãos aqui para estudar um pouquinho a palavra de Deus. E eu gostaria de
começar dizendo que é difícil para a gente, né? Quando a gente entra uma fagulha de madeira ou um espinho na mão, no pé, sei lá, em algum lugar do corpo, porque nós começamos a ficar incomodados. Determinado espinho começa a incomodar, enquanto a gente não tira, ele chega até a infeccionar. E até o dia seguinte, ou talvez 2 dias, ele fica incomodando a gente. Agora, e o espinho da carne do apóstolo Paulo, hein? Foi um pouco mais difícil do que esses que a gente comumente vê por aí. Então, a gente vai ler um trecho da Bíblia que se encontra em 2 Coríntios 11, a partir do versículo 26. Ou melhor, do 24. 2 Coríntios 11, a partir do versículo 24. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar, em jornadas, muitas vezes em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigo entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez, além das coisas exteriores o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece, que também eu não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu não me inflame. Se tenho de gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai do nosso Senhor Jesus, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Em Damasco, o governador preposto do rei Aretas montou guarda na cidade dos Damascenos para me prender, mas, num grande cesto, me desceram por uma janela da muralha abaixo e assim me livrei de suas mãos. Aqui o apóstolo Paulo, ele começa a escrever e dizer tudo o que ele passou. E dentro do que ele diz, há muitos indícios do que seria o espinho da carne. Vamos tentar abrir as nossas mentes para entender o que ele passou. Açoites, ele fala, prisões, perigo de morte, apedrejamento, naufrágio, abismo, salteadores, falsos irmãos, fadiga, fome, jejum, frio e várias outras coisas que nós nem imaginamos muitas vezes. Até por uma cobra venenosa, ele foi picado, mas dano algum lhe causou. Fala em Atos 28, versículo 3. A parte do verso 7 do capítulo 12, a parte do verso 7 do capítulo 12, que diz assim: E para que eu não me ensoberbesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear a fim de que eu não me exalte. 8. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Aqui a gente percebe que não era um espinho comum, como se fala muitas vezes. Não era algo pequeno. Não era algo que ele não percebesse que ele estava querendo aparecer, que ele estava se exaltando. Era algo para pegar pesado com ele. Era um espinho diferente desses que entram no nosso dedo, na nossa perna e etc. Era algo colocado por Satanás e foi permitido por Deus para que isso ocorresse. E isso o apóstolo Paulo teve que entender, porque ele começa, o apóstolo Paulo tinha recebido de Deus muitas revelações,
Não foram poucas. O que ele tinha que fazer, o que ele fosse passar, Deus estava com ele. Mas ele teria que passar. Justamente por isso. Para que ele não perdesse o foco, não se exaltasse. Essas revelações de Deus que foi colocado nele, era algo que ele não podia sair para um lado nem para o outro, ele tinha que perseguir ali, porque qualquer coisa que ele fizesse errado começava a dar problema para ele. E ele percebia que ele tinha que retornar. Deus não ia dar algo para ele pequeno. Ele deu um plano estratégico inteiro. Tinha um plano de Deus na vida dele, por tudo que ele passou. O Senhor lhe permitiu esse espinho na carne que foi enviado por Satanás. Eu não acho que era um problema hoje, vendo melhor aqui, eu não acho que era um problema de visão, não penso dessa forma. Dá para entender um pouco mais porque Deus tinha um projeto auspicioso, enorme para o apóstolo Paulo. E ele permitiu que Satanás, se ele errasse em alguma coisa, Satanás estava pegando ele. Por isso que ele passou todas essas aflições, todos esses problemas. É o que me dá a entender. Ele tinha o dever de cumprir o projeto de Deus. Era dele, ninguém mais poderia fazê-lo. Por isso Deus o pegou. Deus conhecia o apóstolo Paulo e também o seu caráter. Lembre-se que Paulo era perseguidor dos cristãos, em outra fase da vida dele. E quando ele se converteu, todo esse projeto de Deus foi colocado para ele. E aí foi permitido que Satanás fizesse algo que era estrondoso na vida dele, era muito grande na vida dele, para ele não se exaltar, não crescer, não tomar conta da rédea, não achar que ele era o bambambam, não é? Ele sabia que Deus sabia que se ele enfraquecesse ou fraquejasse, se ele ficasse errando ou voltasse para a consciência carnal, o que ia acontecer? Ele colocaria todo o plano de Deus a perder. Se ele fraquejasse de alguma forma, ele colocaria tudo a perder do que Deus planejou. E esse era a convicção de Deus na vida de Paulo. Por isso lhe foi permitido o que se chama de espinho na carne. O Senhor tinha uma grande obra a ser realizada na vida dele. E essa obra não podia, tanto que nós temos várias cartas de Paulo aí que está no contexto de Paulo, que está dentro do contexto bíblico, não é? Esse espinho, mesmo que doloroso, o manteria na presença de Deus, focado dia e noite na presença de Deus. Era isso que Deus queria para a vida dele, né? Quando ele diz sobre um mensageiro de Satanás para o esbofetear, relata acontecimentos bíblicos, que foi essas coisas que lhe aconteceram. Relata isso. Passou por problema no mar, no rio, falsos irmãos, problema de todo tipo. Ele passou coisa que nós nunca passamos. Talvez tenhamos um espinho na carne, sim, mas não tão grandioso como era o do apóstolo Paulo. Tá certo? Tal espinho consistia em repreensões, aflições, perseguições, necessidades, tribulações que causavam sofrimento do corpo e da alma do apóstolo Paulo. Era tudo isso que acontecia com ele. Não era uma coisa simples, que você tira da carne, para de doer, não infecciona, no dia seguinte está tudo bem. Não. Era uma coisa que o acompanhava. Essas coisas que a gente falou agora, em repreensões, aflições, perseguições, etc., eram coisas do dia a dia do apóstolo Paulo. Se ele fraquejasse algum pontinho, era cobrado. E muito sério. Essa permissão de Deus lhe deixaria segundo os seus propósitos.
Entrou agora. Isso não tinha jeito. Era o propósito de Deus que ele ficasse ali. Um servo firme, humilde, fiel até o fim. Muitas vezes nós até podemos abandonar a fé. Claro, somos seres humanos. Mas Paulo não dava esse tempo, não tinha esse conceito mais, porque Deus colocou revelações na vida dele, colocou plano na vida dele, de tal forma que ele tinha que continuar. Não dava para ele recuar, retroceder. Não tinha como. Quando Paulo ora por 3 vezes ao Senhor para que esse mensageiro de Satanás fosse desviado dele, Deus lhe responde: a minha graça te basta. Não tinha o que ele fazer. Aquilo era exatamente o plano de Deus também. Até a permissão de Satanás para fazer o que fez. Para lhe cobrar, para colocar ele no rio, para colocar ele no mar, sofrer ali, sofrer aqui. Prisões, açoites, com varas e assim por diante. Mostrando assim a Paulo que era da sua vontade, a vontade de Deus, que ele passasse por tudo isso. Tudo isso. E lhe daria graça para suportar tudo. Deus esteve com ele, presente em tudo. Ele permitia, mas estava com ele. Deus era tudo na sua vida, no apóstolo Paulo. Com certeza. Assim acontece na vida de todo cristão. Para não nos exaltar e se perder, o Pai permite um espinho na nossa carne. Mas o Senhor nos dará sempre graça para suportar. Nós temos que confiar nisso. O que o apóstolo Paulo passou com todos esses problemas serve de lição para a gente. Imagine Deus chegando e colocando um plano na nossa vida e falar: olha, agora você vai ficar comigo. Mas Senhor, isso aqui está me incomodando. A minha graça te basta. Nós temos que confiar nisso. E não podemos desviar para um lado nem para o outro e nem voltar atrás. Se nós somos convertidos, mesmo com os nossos espinhos, nós temos que permanecer fiel. E não adianta. Se a gente falhar, Deus vai desagradar de nós, com toda certeza. Ele se manteve com o apóstolo Paulo durante toda a sua vida. Ele estará conosco durante toda a nossa vida. Mas nós temos que permanecer fiel, firme na palavra, rogando a Deus que Ele nos mantenha ali, para a gente não, de forma nenhuma, sair fora do contexto da vontade de Deus e da palavra de Deus. Que Deus nos abençoe e faça-nos entender que não era simplesmente um espinhozinho ou talvez um problema de visão, como alguns acham. O problema era mais sério ainda com o apóstolo Paulo, para que ele não saísse do foco e da presença de Deus. Que nós, todos nós, nos mantenhamos focados na vontade de Deus, por mais que os espinhos venham. Tá certo? Vamos orar a Deus para que Deus nos conforte e nos dê cada vez mais direção para estarmos firmes e fiéis na presença dEle. Deus nos guarde em todo momento. Amém. Vamos cantar mais estilo antes da última oração. Cantemos. Renova o meu interior, para que eu possa te contemplar. Senhor Jesus, renova o meu interior, para que eu possa te adorar. Senhor, estou aqui para ministrar-te adoração. Quero teu rosto contemplar. Dá-me vestes de louvor,
pois não quero simplesmente te adorar, ó Rei dos Reis, eu quero ser um adorador. Renova o meu interior, para que eu possa te contemplar. Senhor Jesus, renova o meu interior, para que eu possa te adorar. Senhor, estou aqui para ministrar-te adoração. Quero teu rosto contemplar. Dá-me vestes de louvor, pois não quero simplesmente te adorar, ó Rei dos Reis. Eu quero ser um adorador. Senhor, estou aqui para ministrar-te adoração. Quero teu rosto contemplar. Dá-me vestes de louvor, pois eu quero simplesmente te adorar, ó Rei dos Reis, eu quero ser um adorador. Amém. Oremos. Grandioso Deus e Pai, Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, de todo esse universo. Nós estamos nesse momento diante do Teu santo trono para louvar e glorificar o Teu santo nome, para exaltar a Ti, ó Pai, porque o Senhor é o nosso Deus, é o nosso Senhor, tem nos protegido, tem nos guardado diariamente. Obrigado, ó Pai, por mais esse dia de vida que o Senhor nos deu. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade que nós temos de estar juntos, mesmo que online, louvando e glorificando e participando desse devocional. Ó Pai Celestial, esperamos que esses louvores que foram feitos e essa mensagem tenha sido do Teu inteiro agrado, ó Pai Celestial, que o Senhor direcionou todas as coisas para o nosso bem. Que nós possamos aplicar em nossa vida os ensinamentos que o Senhor nos passa através da Tua palavra. Que nós possamos aprender com os exemplos de irmãos do primeiro século, que mesmo diante das tribulações se fortaleceram no Senhor, e através das provações, das tribulações que nós somos fortalecidos, porque buscamos cada vez mais ao Senhor, e o Senhor nos fortalece. Ó Pai Celestial, esteja com cada irmão que estão enfermo, precisando, ó Pai, que o Senhor coloque sua mão poderosa sobre a vida deles, ó Pai. Podemos citar a Heleninha, a Priscila, a Eliene, o nosso irmão Ivan, que também está lutando. Que o Senhor esteja sempre colocando sua mão poderosa sobre a vida deles, ó Pai, guardando, protegendo, fortalecendo espiritualmente, para que possamos, e eles também, perseverar nos seus caminhos. É no nome de Cristo Jesus que nós oramos por todas essas coisas, Pai. Desde já lhe agradecendo por essa noite de descanso que o Senhor nos proporciona. E que amanhã de manhã possamos estar novamente participando do devocional das 7 horas da manhã. É no nome de Cristo Jesus que oramos. Amém.